Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e a gente está aqui para mais uma vez bater um papo sobre essa nova série que está sendo aí lançada no seu terceiro episódio no Apple TV+. Monarch, Legado de Monstros, com o episódio Secret and Lies, ou Segredos e Mentiras. É curioso como o título do episódio vai ter tanto a ver com o conteúdo dele, porque esse negócio de segredo e mentira é colocado como não sendo exatamente a mesma coisa de propósito para justificar algumas mecânicas internas de pessoas que têm boa vontade dentro daquilo que elas estão fazendo. E aí, para conseguir burlar algumas regras, elas têm que aceitar que ter um segredo, não contar algo para alguém é diferente de contar algo distorcido, já que essas pessoas prezam pela ciência, mas todos os recursos, principalmente os financeiros, com as quais elas contam para poder justamente fazer o seu trabalho, vêm de um outro grupo, dessa vez os militares, que prezam pelos resultados acima de tudo. E você já deve ter ouvido falar que existem 3 maneiras de se fazer qualquer coisa na vida: a certa, a errada e a do exército. Então o que isso significa? Significa que o exército se vê acima do bem e do mal e que eles fazem as coisas de um jeito próprio, aonde desde que eles alcancem seus objetivos, eles conseguem olhar para outro lado em questões mais morais e tudo mais. Esse episódio tem então o personagem do Coronel Lee Shaw, do Kurt Russell, na linha do tempo de 2015, levando a Kate, o Kentaro e a Mei ao local no Alasca, onde o avião do pai, Hiroshi, supostamente caiu. O episódio segue desenvolvendo o drama, o universo no qual essa história está sendo contada e a própria dinâmica entre os personagens de uma forma que em alguns momentos é mais papo sério, mais dramático, mas também eles conseguiram ser bastante leves, com um lado mais bobinho de alívio cômico por outro lado, para poder fazer com que a história tenha mais altos e baixos e não fique aquela coisa tão monótona. Então tem ação, mas você também dá uma risada ou outra e é super interessante acompanhar a evolução do como esses personagens se mostram importantes uns para os outros, se não agora no passado, já que eles continuam naquela jogada de mostrar um pouco lá e um pouco cá, para ir costurando essa coisa de contar a história aos poucos. Mas conforme você vai vendo as coisas que aconteceram antes, você vai entendendo as motivações do agora. E se você em algum momento chegou a se perguntar por que não tem Godzilla no título da série, quem explica é o próprio diretor. Precisava ser sobre o universo mais amplo. Na verdade, estou muito feliz com o título, particularmente Legado de Monstros, porque é sobre legado, legado familiar, legado humano, tanto quanto é sobre monstros. Assim, dá para imaginar que ele esteja falando de monstros num aspecto mais geral, não apenas dos bichos, mas dos monstros humanos, que fazem coisas monstruosas também de vez em quando. Para quem tá chegando agora e para quem já é da casa, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça o seu like, que é o que move o canal. Deixe o tio Heitor feliz com esse simples ato e colabore. Inscreva-se no canal e faça parte da comunidade nerd mais supimpa da internet. Ative o sininho e não perca as novidades e lançamentos do Na Tela. Eu vou seguir fazendo review dos 10 episódios, então assim como em outros reviews que eu costumo fazer das séries espaciais como Star Trek e Star Wars, quem quiser participar do momento dos telanautas é só conferir as regras que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui e vão ser todos muito bem-vindos para participar. A partir desse ponto aqui eu vou dar uma recapitulada comentada geral, então fiquem avisados de spoilers. No suposto tempo atual da série, que não bate exatamente com o nosso, a gente vê a coisa começar com a fuga do asilo, meio fuga das galinhas ali. Não sei se é a parte mais séria do episódio, mas também funciona como um motivador para sair ali daquele marasmo e começar a aventura em si, tudo carregado pelo personagem do Kurt Russell, é claro. Já que ele, junto com o resto da patota, tá determinado a encontrar o tal do Hiroshi. E aí a gente volta pra trás e vê meio que o começo da Monarch, onde a gente vê o trio ali com os cientistas mais o Shaw
tendo o primeiro empurrãozinho dos militares para poder fazer a coisa acontecer. Se passaram 2 anos desde o que a gente viu lá nas Filipinas no episódio anterior, então agora chega um momento onde eles meio que têm que prestar contas, e aí eles mostram aquilo que seria uma espécie de pegada no gesso. Que ali talvez não seja só gesso, que é uma pegada grande, bem grande. É óbvio que vai ficar a pergunta, como é que algo desse tamanho consegue caminhar por aí sem ninguém ver? E eles têm lá suas teorias que envolvem inclusive teletransporte. Pois é, nesse ponto eles estão atirando para todo lado. E se eles querem encontrar um desses aí, já que os titãs comem radiação, eles precisam aí de uns 70 quilos de urânio para usar como isca, que a princípio é a quantidade que foi jogada sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Por aí a gente já vê uns paralelos que eles fazem, já que o Godzilla foi meio que uma resposta artística do povo japonês pelo fato de terem sido bombardeados naquela época. Transformar uma desgraça em uma espécie de resposta na base da arte. E mesmo esses três já se conhecendo há uns 2 anos, a gente vê que aquele ali ainda é meio que o começo da interação e da amizade deles. E é claro, agora que eles de fato estão recebendo din-din do exército, o Bill Randa comenta que eles vão ter que rever uma série de conceitos do ponto de vista científico. Já que o que eles sabem sobre história, geografia, biologia e outras coisas assim vão acabar ficando obsoletas à luz de novas evidências. O que, é claro, funciona para fazer com que nós da audiência também baixemos a nossa expectativa em relação a algumas incongruências científicas que podem ser apresentadas, já que esse universo até tem uma roupagem científica calcada na vida real, mas ele é bastante fantasioso. Como algumas coisas às vezes não batem, são só pela diversão mesmo, é o famoso fica frio aí meu filho, vem com a gente e se diverte, não reclama muito não. A essa altura do campeonato já ficou claro que a série vai falar bastante sobre a passagem do tempo, principalmente com os saltos temporais mostrando o que acontece em épocas diferentes, com inclusive atores diferentes interpretando os mesmos personagens. O que também passa pela tecnologia, quando fala sobre um momento onde a galera anotava as coisas com lápis e papel e depois tem os documentos digitalizados, o que seria uma evolução na forma de se lidar com a informação. É claro que isso fala a respeito da evolução da natureza que acabou gerando esses monstros, mas também é usado para mostrar um pouco de ligação entre os irmãos que reconhecem ali um pouco do pai quando eles falam a respeito do fato de que ele tinha o costume de deixar as lascas quando ele apontava o lápis espalhado por tudo quanto é canto. Ele fazia isso na casa da mulher oficial e na casa da mulher que veio de brinde. Lembra que eu falei que a série era mais sobre as pessoas do que sobre os monstros, né? Casos de família. Algo intrigante é justamente a idade do Sean, que é dito que tem ali por volta dos seus 90 anos e eles ainda brincam com o papo de que, olha aí, genética boa, né? Eu particularmente espero que de alguma forma isso faça parte do desenvolvimento da historinha, que isso tenha acontecido de algum jeito ali, que a gente vai ver quando o personagem está mais novo, que ele passou por alguma situação que permite que ele esteja mais velho, mas ainda seja fisicamente tão jovem, do que se eles simplesmente terem escolhido o Kurt Russell com a idade que tem, porque ia ser legal pegar esse ator do ponto de vista da produção, sem se dar conta de que para ele interpretar alguém de 90 anos isso não seria assim tão convincente. Eu acho que podia ser mais legal, mas talvez vai ficar só um desejo mesmo. Vamos ver. No Atol de Bikini, em 1954, como eu tinha falado, a ideia era usar lá o tal do urânio, os 70 quilos, para atrair o bicho. Os caras têm vontade de estudar, mas o plano muda porque o exército tá afim de, se o bicho aparecer, já enfrentar ele aí mesmo, o que seria muito mais fácil do que em outra área mais densamente populada. Eles não ficam felizes porque se sentem traídos de terem dado a ideia de colocarem todo o panorama ali do como fazer, mas o exército, quando assume, não está preocupado se você está ofendidinho ou não. O pessoal que fugiu do asilo tá ali conversando e eles chegam na conclusão de que é melhor um plano desconfortável do que plano nenhum. Então, como eles estão naquele navio ali e tal, estão com os documentos que, se forem pegos na alfândega, podem gerar perguntas desagradáveis de uma situação que não vai fazer lá muito bem para a fuga deles. Lá vai os documentos todos para o mar mais uma vez.
E aí, por falar em problemas com a alfândega, quando eles chegam lá e o Shaw tinha dito que tinha um amigo dele que trabalhava lá, que talvez fosse o último amigo e fosse o único que pudesse ajudar, os caras conseguiram fazer a cena de um jeito que subverteu a expectativa, me pegou de surpresa e até que eu achei bastante divertido. Fez todo sentido do mundo? Não fez, mas... Já no meio da patotinha sinistra da Monarch, que como eu tinha falado tem gente boa e gente não tão boa assim, eles têm pistas sobre o paradeiro do Shaw e Companhia Limitada na Coreia. Só que eles mesmos não sabem exatamente qual é que é a dos documentos que fizeram eles entrarem no radar dessa patota. Então tipo é aquela galera que tá correndo atrás da outra galera e nem sabem exatamente o porquê. De volta ao passado... Ó o bicho aí, achou que não fosse ver o Godzilla? O Shaw até tenta pedir, por favor, não machuca o bichinho não, mas meio que em vão. Quem tá no comando é o tal do General Puckett, mas esse por sua vez também tem superiores acima dele. Então por mais que ele fosse convencível, ainda é complicado do mesmo jeito, porque tem outras pessoas a quem ele responde. A própria doutora Keiko Miura tenta impedir o sinal que vai fazer a bomba explodir de ser enviado. Mas... BUM! Dramático. Bem dramático. E a escolha desse lugar, o tal atol de Bikini, não foi escolhido à toa não, já que por 12 anos, nas décadas de 1940 e 1950, os Estados Unidos bombardearam essas águas calmas e as de um atol vizinho com 67 armas nucleares, equivalentes a 210 megatons de TNT, mais de 7.000 vezes a força usada em Hiroshima em agosto de 1945. Ou seja, se tinha mutos escondidos ou adormecidos, só isso já é o suficiente para tirar eles da toca. Durante décadas após os experimentos do atol de Bikini, as ilhas eram um lugar fantasma. Além dos zeladores, nenhum ser humano viveu lá desde a década de 1950. No entanto, se os cientistas estão tristes, os militares estão felizes. O que garante para eles um financiamento praticamente ilimitado. Então é aí que eles acabam fazendo o pactozinho entre eles de que uma mentira e um segredo não são exatamente as mesmas coisas. Já que, aos olhos do exército, se encontrar os bichos é para combater, para abater eles na primeira hipótese, primeira oportunidade. Sendo que a doutora e o doutorzinho da câmerazinha acabam preferindo ter melhores informações para entender o por trás desses seres e fazer a coisa de um jeito muito mais benevolente. Mas se o Shaw tiver que levar todas as informações que chegam até ele para os seus superiores, isso automaticamente vai fazer com que eles não consigam ter essa oportunidade. Então eles dividem a coisa do tipo, primeiro a gente estuda e o que a gente achar que deve a gente passa para frente. Você consegue conviver com isso, meu querido? E aí quando todo mundo parece ok com a ideia, eles assumem esse compromisso. E é assim que a gente já vai vendo uma racha que gera uma certa esquizofrenia dentro da Monarch desde lá atrás, quando ela basicamente foi fundada. Aí a patota que tá com o Shaw mais velhinho tem a oportunidade de cruzar umas informações, rever umas pistas que estavam na mão deles ali, e quando eles prestam atenção em algumas coordenadas, eles têm uma noção de que é para outro lado a direção onde talvez o pai esteja. E a novinha até tem aí uma chance de trocar uma ideia bastante de coração para coração com o piloto amigo do Shaw, o Do-Ho. Ele aparece bem pouco no episódio, mas foi uma presença que eu achei agradável e distinta. E aí a gente vê que seja lá o que tem ali por volta, o que está acontecendo, isso afeta os instrumentos do aviãozinho deles e faz com que, obviamente, o Kurt Russell tenha que assumir como piloto. Que o outro não era piloto bom o suficiente, porque bom mesmo é o Kurt Russell. E aí é óbvio que eles apelam para todo o carisma que esse ator tem para fazer graça em meio ao perigo e transformam a cena numa grande palhaçada. E aí, nem tantos trancos e barrancos assim, eles conseguem pousar o avião e eles acabam percebendo que o avião do Hiroshi de fato pousou. E o cara até montou uma barraca de serviço para trabalhar ali por perto, sendo que eles encontram os destroços do avião que ele usou para chegar até aí. Mas também encontram as evidências da presença de um mutu.
Então, para quem for inteligente, corre cambada. Mas, tarde demais, ó o bichão Sub-Zero aí. Que é um tipo de topeira de nariz estrelado em cruzamento com um pangolim. Ao menos segundo os caras dos efeitos especiais, que descreveram ele exatamente desse jeito. Tremenda sacanagem o que fazem com o piloto, que eu tava achando ele até um personagem bastante interessante. Esse episódio foi até mais legal que os anteriores. Deu uma sensação de melhor desenvolvimento. Mais divertido, na minha humilde opinião. E aí galera, o que vocês de casa acharam? Estão acompanhando a série? Não se animaram? Já tem 3 episódios pra ver em 2 semanas. Se vocês quiserem embarcar, ainda é cedo. E eu quero saber a opinião de vocês pra gente ir comentando no Momento dos Telanautas, que é um quadro separado, pra gente trocar uma ideia aonde o que vocês falam de um episódio eu comento aqui no vídeo da semana seguinte. Sintam-se à vontade para participar, quero muito saber o que vocês têm para dizer. Vou deixar vocês aí com 2 sugestões de vídeo para continuar seguindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.